Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela Oliveira e você está no meu canal, um canal que semanalmente publica dicas bem interessantes sobre a língua portuguesa. Vamos estudar hoje sobre figuras de linguagem. Inclusive, vou dividir o conteúdo em duas aulas, porque são muitas as figuras de linguagem e trataremos aqui somente das principais. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo novo, tá certo? Me siga nas redes sociais para não perder nadinha e vamos à aula de hoje. Sobre figuras de linguagem, que é um conteúdo muito cobrado em qualquer prova, no Enem, né? No ensino fundamental, você estuda figuras de linguagem desde o sexto ao nono ano, e no ensino médio não é diferente. Primeiro, segundo e terceiro ano, lá estão as figuras de linguagem. Sejam muito bem-vindos à sua aula de língua portuguesa. Então, o que é figura de linguagem? O que são essas figuras que também chamamos de figuras de estilo? São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la, digamos que, mais bonita. E dependendo da sua função, elas são classificadas em 4 tipos. Por isso, dizer para vocês que nós vamos dividir esse conteúdo em 2 vídeos. Fiquem ligados que na próxima semana daremos continuidade a esse conteúdo. Então, as figuras de linguagem, elas podem ser figuras de palavra ou semânticas, estão associadas ao significado das palavras. E quais são essas figuras? A metáfora, a comparação, a metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Figuras de pensamento é o segundo tipo. Estas trabalham com a combinação de ideias e de pensamentos. Os exemplos, os tipos, é a hipérbole, o eufemismo, o litote, a ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. As figuras de sintaxe ou construção, elas interferem na estrutura gramatical da frase. E quais são elas? Elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. E ainda temos as figuras de som ou harmonia. Estas estão associadas à sonoridade das palavras. E quais são elas? Aliteração, paronomásia, assonância e a onomatopeia. Então, nós vamos trabalhar hoje, nesse vídeo, a nossa aula, com as figuras de palavra e as figuras de pensamento. Tá aqui uma divisão para você entender melhor como vai funcionar, tá certo? O conteúdo figuras de linguagem será dividido em 2 partes. Na primeira, vamos aprender as figuras de palavras e figuras de pensamento. Já pegue caderno e caneta para fazer as suas anotações. E na segunda, que é na próxima semana, na próxima quinta-feira, vamos aprender as figuras de sintaxe e figuras de som. Figuras de palavras, a metáfora e a comparação. Essas 2 figuras de linguagem, elas andam sempre juntas. Elas são muito parecidas, né? Apenas com uma característica que a diferencia uma da outra.
A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido. Fica subentendido na frase. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Então, eu estou comparando a vida a uma nuvem, tá certo? É uma comparação, não é? Mas a comparação, ela é uma, digamos que, de uma forma mais explícita, ao contrário da metáfora, a diferença é que vai aparecer os conectivos de comparação. E quais são eles? Como, assim e tal qual. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Então, é uma comparação explícita, uma vez que usei aqui o conectivo como, tá certo? Então, eles sempre vão andar juntos, porque são bem parecidos, apenas tem esse diferencial, que é a presença do conectivo. A metonímia. A metonímia é a transposição de significados, considerando uma parte pelo todo, autor pela obra. E aí nós podemos citar como exemplos: gosto de ler Machado de Assis. Não se lê Machado de Assis, se lê as obras. Então eu estou substituindo o autor pela obra. Na frase, ele não tinha teto para morar. Eu estou pegando a palavra teto no lugar de casa, no lugar de moradia. Então, tá aí exemplos de metonímia. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Exemplo, embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para o avião, embarcar é o termo utilizado. Podemos citar um outro exemplo, a perna da cadeira. Como não há uma outra palavra, eu posso usar, né, claramente, que não vai ficar errada a sua expressão, a perna da cadeira. Sinestesia acontece pela associação de sensações por órgão de sentido diferente. Exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza, ela está associada ao tato e não à visão. Então, aí tem a associação, né, de sensações diferentes, tá certo? E a perífrase, que também chamamos de antonomásia, ela é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Exemplo, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Então, quando eu me refiro a rei das selvas, eu estou falando de quem? Do leão. Então, perífrase é quando isso acontece, quando eu vou substituir uma ou mais palavras por outra que identifique. E vamos para as figuras de pensamento. Nas figuras de pensamento, nós temos a hipérbole, é uma figura é uma figura de linguagem que nós usamos muito, às vezes até de forma que nem nós percebemos, né? O que é essa figura? Ela corresponde ao exagero intencional na expressão. Exemplo, quase morri de estudar. É um exagero, ninguém morre de estudar, né? Então, um outro exemplo, estava morrendo de sede, corri 1000 léguas só para te ver. Então, um exagero intencional, às vezes até para chamar atenção. A próxima figura, o eufemismo, utilizado para suavizar o discurso, para suavizar uma expressão. Exemplo, entregou a alma a Deus. Quando eu digo essa frase, ela informa o quê? A morte de alguém.
Quando você diz assim também, partiu dessa para melhor, então você está querendo informar que alguém morreu, né? Aí você está suavizando a expressão. Um outro exemplo, enriqueceu por meios ilícitos, ou seja, enriqueceu fazendo o quê? Roubando. E aí você suaviza a expressão, fazendo assim essa substituição. Litote representa uma forma de suavizar uma ideia, bem parecida com o eufemismo, pouco utilizada até também, né? Geralmente a gente expõe mais o eufemismo, mas o litote também é uma oposição da hipérbole. Exemplo, não é que sejam más companhias, disse o filho à mãe. Então, pelo discurso, percebemos que, apesar de as suas companhias não serem más, também não são boas, né? É muito parecido com o eufemismo. E a ironia, também muito usada, é a representação do contrário daquilo que se afirma. Exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Quer dizer, se ele não acerta nada, de inteligente ele não tem nada também, né? Então, isso é ironia. Personificação, também chamada de prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. E aí eu estou atribuindo um sentimento, né, ao jardim. O jardim olhava e não dizia nada. Isso é exemplo de personificação. Quando eu digo fale baixo, as paredes nos ouvem, parede não escuta, parede não tem ouvido. E aí é uma personificação. Aí você pode até perguntar, e é errado usar figura de linguagem? Eu uso muito para me expressar. Não, não é errado, já que de uma certa forma elas melhoram a comunicação e também trazem novos sentidos para as mensagens a serem transmitidas. Então, não é errado, não se preocupe que o fato de você usar uma figura de linguagem não te conceitua como uma pessoa que não sabe falar, tá bom? A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Na mesma frase, eu vou encontrar palavras opostas. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. E aí nós temos palavras opostas aí, guerra e paz. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, né? Tal como no caso da antítese, visto anteriormente. Exemplo, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Como é possível alguém estar cego e ver? Né? Então, aí é um sentido oposto, não apenas do termo em si, mas da expressão como um todo. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente ou decrescente. Exemplo, inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, nesse exemplo, nós acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo, né? A pessoa foi crescendo aí o sentimento da pessoa. A apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Parece muito lá com o vocativo, que vocês já dominam, já sabem o que é quando eu chamo, interpelo por algo ou alguém. Exemplo, ó céus, é preciso chover mais? É uma interpelação feita aos céus, ó céus, estou chamando por alguém. Isso é um caso de apóstrofe. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, tá certo? As figuras de linguagem, elas são recursos linguísticos que exploram sons, sentidos, estruturas da língua, bem como suas relações com as coisas do mundo,
para criar sentidos novos e expressivos, tá? Então, na próxima aula, da próxima semana, nós vamos continuar com esse conteúdo, tá certo? Figuras de linguagem, vamos acrescentar as demais figuras. Agradeço muito a você que acompanha o meu canal. Se quiserem conversar comigo, tá aí no slide anterior, o meu e-mail. Você pode estar me procurando também nas minhas redes sociais para estar tirando alguma dúvida. E pode estar também postando nos comentários do vídeo, que eu vou estar lá atendendo você na medida do possível, tá bom? Então, tchau e até a próxima semana. Até o nosso próximo vídeo.